muito legal, né? Essa lista toda de trabalhos que a gente tem. Essa lista toda de trabalhos que a gente tem, que a gente começou só com a Umbanda uma vez por mês, há muitos anos atrás. E aí agora tem outros trabalhos que vão ajudando as pessoas. E esse caminho é realmente as pessoas buscando autoconhecimento, buscando cura física, cura emocional, cura espiritual, né? E isso vem acontecendo desde que Zélio Fernandinho de Moraes colocou a Umbanda à nossa disposição. Desde esse caminho, desde esse início, né? Alguém pode dizer, mas Lu, foi o Zélio que trouxe toda a Umbanda. O Zélio foi a pessoa branca utilizada para difundir a Umbanda, porque a Umbanda já estava acontecendo nas senzalas, né? Só que o negro não tinha voz, não tinha vez, né? Não aparecia. E aí o que aconteceu? A espiritualidade precisou usar alguém que fosse branco, que fosse aceito pela sociedade e que viesse, olha, um branco falando de coisas de Umbanda, um branco incorporando, um branco. Aí o pessoal começou a perceber assim, mas antes já acontecia, né? Mas a gente tem esse marco e desde esse início, dessa chegada de Umbanda, as pessoas vêm procurando cura. Desde lá já era para cura física primeiro, depois cura emocional. Essas curas vão acontecendo frequentemente, acontecem o tempo todo, mas não acontece para todo mundo que quer. Olha que loucura, não adianta só a gente querer, a gente tem toda uma vivência para acontecer, a gente tem a experiência para passar, a gente tem um movimento interno que precisa despertar para que a gente consiga chegar nessa cura, na cura que a gente busca. Alguns buscam cura emocional, alguns buscam cura do relacionamento, alguns buscam cura física mesmo, de alguma coisa que está estranha, né? Só que a nossa Umbanda, ela veio aqui nos auxiliar a gente a crescer, antes de qualquer coisa. Não é só solucionar as coisas, a crescer. E aos poucos, cada pessoa que foi aprendendo com a Umbanda, vivendo na Umbanda, foi seguindo outras, vai abrindo outras casas, seguindo outros caminhos. Por isso que a gente tem Umbanda de tudo que é jeito hoje em dia. Já viu que tem Umbanda de tudo que é jeito? Se a gente for lá na esquina tem uma Umbanda, mas é de outro jeito. Se a gente for lá, não sei, é de outro jeito. Ah, que diferente, né? Se a gente conseguir tirar o certo e errado da nossa cabeça. Certo e errado. A Umbanda certa é aquela que não tem aqui um trocinho para gravar. A Umbanda certa não tem um trocinho para gravar. A Umbanda certa é aquela que o pessoal tem que estar com as cores do seu orixá, e não todo mundo de branco. Não sei se isso é o certo para quem está lá. Está tudo certo. O importante é o nosso coração fechar com aquele ponto. Só que eu vejo que muitas vezes quem vai buscar o atendimento não percebe que precisa buscar o autoconhecimento também, que é a tal reforma íntima que o pessoal fala. Precisa fazer esse movimento interno. Se você veio buscar alguma coisa para o seu crescimento, para um pouquinho e dá uma olhada aqui dentro. Puxa, o que eu preciso mudar? Ah, eu só estou com a perna machucada, só estou com o rim de algum jeito, sei lá, né? Será que é pedir? Ou é se transformar, é perceber aqui dentro e ver por que será que eu estou passando por essa situação? Não, essa pergunta de por que será que eu estou passando por essa situação não é um formato vítima. Sabe que tem às vezes que a gente pergunta, né? Ai, por que meu pai que eu estou passando por esse legal? Ali está a vítima. Mas a pergunta sincera, por que será que eu estou experienciando isso? Às vezes a gente tem dificuldade com alguém que a gente ama demais, mas a gente está tendo uma dificuldade ali. Aquela pessoa às vezes está com alguma doença, está com alguma coisa também, e a gente quer muito. E quando a gente ama alguma pessoa, a gente torce muito que aquela pessoa não passe um monte de coisa, né? A gente não quer que os filhos passem dificuldades, mesmo que a gente tenha passado como criança. A gente às vezes estraga os filhos também, né? Porque a gente carrega os nossos traumas. Quem já teve trauma? Eu, né? E mais gente. A gente carrega os nossos traumas e aí os nossos filhos vão crescendo e a gente tenta tirar eles das provas que eles têm que passar.
Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Só que aí a gente está pegando a nossa carga e botando em cima do filho. Às vezes o filho não vai nem passar coisa nenhuma. Os filhos só tem que passar uma coisinha assim, mas a nossa preocupação transforma em coisa assim. Né? Enorme. E é normal, porque a gente é ser humano, a gente se preocupa. E a Umbanda vem nos ensinando a calma agora. Vamos se organizar e vamos buscar aqui dentro por que eu estou passando por essa situação, por que eu amo muito, quem eu amo muito está passando por uma situação parecida. Todos nós estamos em transformação. Todos nós. A gente está transformando alguma coisa aqui dentro. Por que essa Umbanda chegou? Primeiro, para limpar o campo espiritual do Brasil, que estava cheio de magia ruim. Já expliquei aqui, vou explicar de novo. Imagina se você está na África lá e alguém diz que você já não é de você, que você já não tenha mais a sua vida, e simplesmente pega você, bota no navio e atravessa o oceano. Você não sabe nem onde está a sua família, não tinha celular, né? E vai com aquela angústia durante meses. Quem chegou aqui e sabia das magias africanas lá, botou todas essas magias no ar para tentar atacar as pessoas que lhe prenderam. Não estou justificando de fazer o mal, mas o ser humano vem de bem e mal, né? O ser humano vem vindo na sua história do bem e do mal. E isso vai mexendo dentro da gente. A gente está numa boa aqui hoje, a gente vem na Umbanda, a gente está tudo bem tranquilo. Hoje está mais vazio que bom, né? Ou que ruim. Hoje está mais vazio, a gente está bem tranquilo aqui. Mas e quando mexe lá no nosso calo? Que veio o bicho para fora. Tem um bicho que mora dentro da gente, né? Não tem um bicho que mora dentro da gente? Que vem, dá um troço e vem o troço. Ali tem um cara que tem um bicho, que tem um bicho. Né? Vem o bicho para fora. Não adianta nem a gente dizer, a gente é tudo bonzinho. A gente está tentando ser bom. No fim é muito fácil. Vocês já notaram que é mais fácil a gente ser ruim? A gente contém, a gente segura. A gente aprendeu a dar freio o bicho, né? A gente aprendeu assim. Mas o nosso normal é botar o bicho para fora. Os nossos instintos, a nossa coisa é botar o bicho para fora. E esse bicho está sendo educado pela nossa vontade de mudar. A nossa vontade de mudar é que vai educando esse bichinho que mora dentro da gente. A vontade de fazer diferente, a vontade de ter um caminho melhor, a vontade de, puxa, quanta coisa me irrita, me incomoda, eu brigo com todo mundo, eu me estresso. Calma, o bicho está ali. E o bicho não é só o bicho da raiva, né? Tem o bicho do controle, quem é que é muito controlador? Não tem controlador hoje? Hoje não veio controlador, tá? Hoje veio só gente que não é controlador. Mas tá o bicho do controle ali, né? Tá o bicho do ciúme aí, quem é que tem ciúme? Agora ninguém tem. Lá na rua todo mundo tem, aqui ninguém tem, né? Mas tem um bicho de diversas formas aqui dentro, porque é o normal do ser humano. A Umbanda veio nos auxiliar a botar esses bichos para fora. Por isso que a gente vai em outras casas, às vezes a casa parece mais pesada, ou parece mais escura, ou parece mais bagunçada. Não que a gente não seja muito bagunçado aqui, a gente tenta, né, ser mais tranquilo. Mas, porque está botando para fora todos aqueles bichos. Aqui a gente está conversando agora e os seus pensamentos estão vindo para o campo. Está aqui no campo energético. E isso tudo já está sendo organizado. Né? Depois a gente vai passar ali, nas entidades. O melhor, deixa eu dar a dica, o melhor para a gente passar na frente das entidades é só sentar e abrir o coração. Abrir o coração. Eu estou aqui à disposição. Se a entidade tiver alguma coisa para falar, que fale, porque tem gente que se ilude sozinho. Sabia? Eu já fiz isso comigo mesmo. Quem nunca fez de se iludir sozinho? A gente chega na frente da entidade, isso eu estou falando de muitos anos atrás, a gente chega na frente da entidade, porque a minha vida é assim, 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 me aconteceu tal coisa, fala. Aí depois a entidade fala parecido do que a gente já falou, e a gente sai aqui, falou tudo que acontecia comigo, falou tudinho, adivinha as coisas daquela entidade lá. A gente se coloca assim, né? A gente se coloca, porque a gente busca alguma validação nesse caminhar espiritual. A gente quer uma validação, a gente quer que alguém esteja incorporado aqui. Deixa eu ver, Alessandra, está incorporada, Alessandra? A gente quer que a pessoa que incorporou aqui adivinhe a nossa vida e solucione a nossa vida. E a gente está olhando a pessoa que está incorporando ali.
a espiritualidade vai vir e vai trazer para o médium exatamente o que você precisa. Mas Lu, não me falou nada, só me deu um passo. Exatamente o que você precisa. Só isso. E às vezes fala algumas coisas para a gente, e a gente está tão na ansiedade dos tumultos da nossa vida lá fora, que a gente não ouve a entidade falar. Às vezes a entidade fala exatamente o que a gente precisa e do assunto que a gente veio perguntar. Que a gente nem perguntou, a entidade só fala. Só que fala com as palavras mais abertas para aquele movimento. E a gente quer exatamente aquilo. Não, eu quero saber se eu vou sarar do meu dedo. E se eu vou sarar da minha mão, o que é minha mão? Minha mão está dolorida, está machucada, eu não saro nunca essa mão, será que eu vou sarar da minha mão? Aí a gente antes não perguntou nada para a entidade, sentou na frente da entidade, a entidade disse o quê? Quem sabe você começa a largar os controles, quem sabe você começa a largar os seus movimentos de apego, de se posicionar de uma forma a aprender as coisas. Tudo isso tem a ver com a mão, com as duas mãos. Se a gente souber ouvir, a gente vai pegar o recado certinho. É só saber ouvir. Às vezes as pessoas chegam querendo, e chegam em muitas umbandas, não estou falando só aqui, chegam querendo solução dos seus relacionamentos. Eu quero solucionar meu relacionamento. Mas você já conversou com a pessoa? Você já sentou com a pessoa? Os dois estão querendo solucionar essas coisas? Os dois estão querendo entrar em acordo com isso? Tem que ter a reforma dos dois. Assim como para uma doença que a gente quer curar, a gente tem que fazer a reforma interior. Não adianta a gente chegar ali só reclamando. Porque a minha vizinha é chata, é desgraçada, não sei o que. Vizinha. Não é tudo. A gente era vizinho, não mora mais aqui. A minha vizinha é chata, é desgraçada, é assim, assada, eu queria dar um jeito nela. Por que tu quer dar um jeito na vizinha? E tem muita gente que vai numa zumbanda por aí, então vamos acender uma vela e fazer um trabalho para tua vizinha. Meu Deus, onde é que você vai se enfiar? Você vai se enfiar mais fundo no buraco da vizinha. Porque você vai criar um karma com aquela vizinha. A vizinha está ali lhe incomodando exatamente para você se trabalhar e soltar os karmas que já tinha com ela de muitos séculos. Aí a gente vai lá, vamos lá fazer um trabalho com a vizinha. O que vai acontecer? Vou me enfiar mais ainda naquele karma. Vou dificultar ainda mais a minha história com aquela vizinha. Na próxima encarnação, ou nessa mesma, a gente vai ter vizinhos piores, ou a própria vizinha, bem pior, e muitas vezes não é nem vizinha, nasce como filho. A gente casa com a vizinha, em outra encarnação. Porque tem que tratar aquilo ali. E todos nós que temos as nossas relações hoje em dia, estamos tratando alguma coisa. Você já deve ter notado, se a gente observar bem. Como é fácil eu lidar com o Cleito, não é, Cleito? A gente se dá muito bem, eu, Cleito, a gente é muito amigo. Mas será que a gente ia ser muito amigo se a gente casasse? Não. Imagina, casados dois, aí eu ia conhecer ele mais fundo. Quando a gente escolhe alguém para casar, a gente vai conhecer mais profundamente aquela pessoa. Quando a gente escolhe alguém de pai e mãe, antes de nascer a gente escolhe pai e mãe. Para quem não sabe, quem reclama muito da mãe e do pai aí, você escolheu. Só tem que fazer a pergunta certa. Só tem que fazer a pergunta certa. Por que será que eu escolhi essa pessoa desse jeito? Porque às vezes a gente olha para o pai e para a mãe e não fecha direito com eles. Por que eu escolhi esse pai e essa mãe? O que eu tenho que transformar em mim? Só que o ser humano tem tendência a querer transformar o outro. Então eu casei com o Cleito, fica firme, Cleito. Eu casei com o Cleito, aí eu não suporto mais o Cleito, porque o Cleito tem o jeito dele, eu tenho o meu. Ao invés de eu só respeitar o jeito dele e não tentar mudar ele, ou ele me mudar, a gente só se respeitar e seguir na parte boa, a função disso é os dois se conhecer mais profundamente. E se conhecendo profundamente, nós vamos botar para fora aquilo que tem que botar para fora. Cabe aos dois parar um pouquinho. Opa, a gente se amava tanto, hein, Cleito? Quando a gente se conheceu, eu estava num barzinho, entrei, o Cleito estava lá, lindo, vestido de vermelho, né? Era o Exu. Estava lá o Cleito, uma pombagira. Estava lá, eu me apaixonei pela pessoa. A gente se apaixona pela pessoa. A primeira ligação é a paixão. A paixão tem essa função. A gente se apaixonar pelas pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar, nos curar. Olha que louco.
Depois que passa o tempo da paixão, paixão dura 6 meses a 3 anos, diz a psicologia, né? Depois que passa o tempo da paixão, é que você vai escolher se você quer colocar amor naquela relação ou você quer sair daquela relação. É escolha. E tem gente que se força só pela cultura. Vou me forçar a ficar aqui. Mas se a gente passou da paixão, a gente pode pensar, espera aí, quais são as qualidades dessa pessoa que eu enxerguei tantas qualidades? E muitas vezes, não, com certeza todo mundo tem qualidades. Quais são as qualidades dessa pessoa? Por que eu estou olhando agora que passou a paixão, eu não estou botando amor e respeito aí nesse negócio? Porque não significa que você está xingando a pessoa. Às vezes a dificuldade de botar amor e respeito também é se colocar de uma forma, puxa, eu queria só ser um caçador. Tá? Eu conheci o Cleiton, depois eu quero conhecer a Zelina, depois eu quero conhecer o Ricardo, depois eu quero conhecer a Antônia, eu quero ir conhecendo pessoas. Aí a gente está no modo caçador. Caçador de paixões. Aí a gente chama a paixão de amor. E a Umbanda vem mexer nessas coisas. Ela não vem mexer no outro para que o outro se apaixone por você. Ah, o Cleiton não fala mais comigo, ou o Cleiton não é mais o mesmo, né? O Cleiton não está mais daquele jeito comigo. A Umbanda não vai mexer no Cleiton. A Umbanda vai ver por que você está sentindo o que está sentindo. O que você está buscando naquela outra pessoa. E se os dois, eu costumo dizer que é legal as duas pessoas irem no mesmo lugar. As duas pessoas. Se vai os dois na Umbanda, os dois começam a limpar aquelas coisas que não servem mais. Aqueles negócios que, puxa, aquela parte interior que está vindo para fora, que está chateando o casal, por exemplo. Né? Se vem os dois, começa aos pouquinhos a limpar. A cada quinta-feira, ou em outra sessão que você vai numa segunda-feira, ou na terça-feira, vai limpando aquilo ali. Precisa desse esforço inicial das duas pessoas. E os dois olhando para si, não para o outro. Não adianta sair daqui agora e sair falando para o outro. Viu o que o Lu falou? Viu como tu tem que mudar? Não. Não. É a gente. É aqui. Se eu consigo buscar o amor que eu tenho aqui dentro, a paixão morreu, porque a paixão sempre morre. Se eu tenho que buscar o amor aqui dentro, eu tenho que, espera aí. Amor significa o quê? Primeiro, respeito. Depois, resiliência, para entender o outro, entender que cada um tem suas manias. E trazer a vontade de amar aquela pessoa. E colocar amor em cada situação. Amor não é ser fofinho, né? Nem fofinha. Amor é trazer resiliência dentro desse respeito. Já estudaram a palavra respeito? Respeito vem do latim, já falei isso aqui. Respeito vem do latim respiare. Espiar de novo. Dá uma olhadinha outra vez. Então, quando alguém me chateou, alguém me incomodou por alguma coisa, para um pouco antes de só ter o impulso. Quem é muito impulsivo aí? Só eu? Ali? Ah. Antes de só ter o impulso de resposta, respiare. Não lembra nem do respeito, lembra respiare. Olhar de novo. Para um pouquinho. Antes de eu responder, feito um louco. Eu responder feito uma doida aqui. Deixa eu ver. Vamos olhar de novo. O que passa dentro daquele ser que está ali, que eu estou nesse momento querendo acusar? O que passou na situação em si? Será que eu não posso dar uma caminhada? Será que eu não posso botar um pé na grama? Será que eu não posso meditar? Será que eu não posso olhar para essa pessoa que está me incomodando como a primeira vez que a gente se conheceu? Para olhar as qualidades dessa pessoa? Senão a gente se torna um chato ou a chata. Sabe? Já se tornaram chato ou chata? Eu já. O chato que coordena tudo. Eu já fiz isso, acredito. Que coordena tudo. Que quer coordenar. Aí a gente se torna um chato e quer coordenar a pessoa. Não, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado. Como é que tu não está fazendo assim, assim, assado? Como é que tu não está fazendo? A gente tem que fazer daquele jeito. A gente tem que... O que vai acontecer? Vai ficar chato mesmo de ficar com essa pessoa. Tudo bom? Por mais que a pessoa tente se transformar,
Tá chato estar com aquela pessoa do lado, porque a pessoa quer nos coordenar o tempo todo, né? Ao invés de deixar as coisas fluírem, as coisas acontecerem. A Umbanda mexe nisso também, por isso que eu estou falando disso. E a parte mágica da Umbanda é quando a gente vem aqui pedir uma cura, mas a gente entendeu que não é pedindo que a gente vai receber, sim abrindo o coração para se conhecer. Aí a magia acontece. A magia só vai acontecer, e todo mundo acha linda a magia da Umbanda, né? Mas não acontece toda hora. Às vezes a gente passa um monte de quinta-feira e não acontece a magia da Umbanda aqui. Acontece os guias chegarem, acontece o desenvolvimento acontecer, acontece o ensinamento da reforma íntima em cada guia que a gente passa, aqui na palestra, isso tudo é muito lindo. Mas a magia que faz uma transformação que parece que um milagre que todo mundo fala, só vai acontecer quando a gente tiver muito de coração aberto. E o nosso coração fica fechado quando a gente está na ansiedade de resolver as coisas. Ansiedade é a energia boa? Pergunto eu. Eu tive ontem ansiedade. É um inferno. Né? Gordo ansioso. Onde é que já se viu? Já viu gordo ansioso? Claro. Mas ansiedade, energia baixa. Energia lá embaixo. Energia mágica é aquela que o nosso ectoplasma é a energia que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito e é a energia que está em tudo aqui. Os mentores usam o ectoplasma. Antes de você passar dessa linha ali que eu estou para cá hoje, presta atenção quando for botar o pé. Você vai sentir a diferença de ectoplasma. Já estou sentindo aqui, eu só dei um passo para trás. 2, 3. Aqui, quando você está... Por quê? Porque todos esses médicos que estão aqui, os mentores já estão utilizando o ectoplasma deles para fazer as curas que a gente precisa. Para encaminhar espírito que precisa ser encaminhado, desfazer trabalho, trazer cura física, cura emocional para todo mundo. Eles já estão fazendo isso agora aqui. Dá para sentir, me arrepiou. Dá para sentir só indo ali e voltando para cá. Então, se eu estou com uma energia lá embaixo de ansiedade, eu estou ansioso para resolver o meu rim. Não sei porque eu estou falando de rim. Alguém está falando de rim aqui? Tomara que não. Mas, então deve ser eu. Eu estou louco para resolver o meu rim, eu quero resolver meu rim, eu quero resolver meu rim, eu quero resolver meu rim, ansiedade resolver o rim, ansiedade resolver o rim, ansiedade... Ô Pai gentil, eu vim aqui resolver meu rim, eu quero resolver o meu rim agora, meu Deus do céu. Que energia o mentor vai usar ali? Para resolver o quê? A ansiedade, e não o rim. Perceberam? Porque eu botei tanta ansiedade na coisa que o mentor vai ter que resolver a ansiedade, porque isso vai me prejudicar mais para frente ali. Por isso que eu digo coração aberto. Acalma a mente, coração aberto. Quando nós estiver cantando os pontos aqui, quando tiver a musiquinha tocando, quando você estiver esperando chamar a sua ficha, vai acalmando o coração, calma. Eu queria muito solucionar tal coisa. Calma. Chega ali de coração aberto. Eu estou aqui e preciso curar tal coisa. Vou tirar o meu foco da doença. Porque ansiedade e baixa vibração. Foco na doença é o quê? Doença. Concordamos? Se eu estou só pensando na doença, só pensando na doença, só pensando na doença, o guia vai ter que mexer nisso. Porque eu estou gerando um pensamento extremamente negativo. Que dificulta muito a minha caminhada. Então a gente vai vir muitas quintas-feiras aqui ansioso e vai estar solucionando a ansiedade. E às vezes a gente vai esquecer disso, porque eu já vi muitas quintas-feiras e não resolveu o meu rim. Aí um dia, deixa, o rim eu já estou tratando, já estou tomando as águas que tem que tomar, os chá que tem que tomar, os remédios que tem que tomar. Então eu vou vir aqui só para vir na Umbanda. Aí chega lá, começa a cura do rim, porque eu não tinha que limpar um monte de outra coisa. Por que criança se cura mais rápido na Umbanda? Sabe por quê? Porque quem está preocupado são os pais. A criança só está vivendo. A criança só está indo. Né? Mas quando nós estivermos com alguma coisa, calma agora, e na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas nós precisamos estar abertos para esse acontecimento e não com energias negativas naquele momento. Eu queria muito que a minha família desse certo, que as coisas acontecessem a meu favor, que desse
fosse tudo lindo. Primeira coisa, para a família dar certo. E quem tem família aí deve saber melhor que eu isso. Primeira coisa para a família dar certo, a gente tem que matar a Disneylândia. Sabe a Disneylândia? A Disneylândia nos ensinou desde pequenininho a encontrar o príncipe ou a princesa e aí viver felizes para sempre? Não tem felizes para sempre. Tem o quê? Dia após dia. Dia após dia. E cada dia vai ser de um jeito. Mas estava tudo tão maravilhoso ontem, agora está aqui desse jeito. É nesse momento, no momento que não está maravilhoso, é que a gente aprende a crescer. Porque no momento que está maravilhoso, está eu e o Cleito lá correndo nos jardins, né, Cleito? De mão dada. Está tudo maravilhoso. Mas quando vem o bicho para fora, ali é que a gente vai aprender a se relacionar. Ali é que a gente vai aprender a amar. Ali é que a gente vai se posicionar para esse aprendizado, esse crescimento. É ali. E quem tem filhos pequenos tem que cuidar muito como procede com o seu parceiro em casa. Porque ele vai captar tudo. Mesmo que você fique num outro quarto discutindo com a pessoa e o filho está dormindo lá não sei aonde, ele vai captar no ambiente tudo que você passou ali. Ah, Lu, então não dá mais para discutir? Tem gente que discute gritando. Para que gritar? Pai do céu. Né? Já gritou? Eu também. Ah, não gritou. Tem gente que discute gritando e deixa aquilo ali no ambiente. Pensa comigo, a gente tem uma umbanda inteira, uma religião inteira limpando o ambiente do Brasil porque os pensamentos lotaram o Brasil de energia ruim. Sério que a gente não sabe que dentro da nossa casa, que é o nosso comando é dentro da nossa casa, que lá dentro do nosso comando a gente não vai colocar energia pesada também com os pensamentos e as atitudes que a gente tem? Então, se o nosso filho está ficando gripadinho toda hora, se o filho está ficando carente, se o filho está ficando mais choroso, se o filho está ficando de algum jeito, para um pouco. O que nós temos que arrumar nós aqui? Será que a gente está resolvido um com o outro mesmo? Como é que está o ambiente? Será que a gente não tem que defumar o ambiente às vezes? Defumar o ambiente é muito legal, pode ser até com incenso. Né? Acender um incenso, botar umas musiquinhas diferentes, pelo menos eu gosto de fazer assim, se eu vejo que a coisa está apertada, eu gosto de deixar músicas boas tocando. Músicas boas não é músicas dos anos 80, que é também, mas músicas espirituais tocando, mesmo que eu não esteja em casa, a música está tocando lá. Deixa um incensinho, bota umas músicas de umbanda às vezes, deixa uma música tocando lá, para que a gente sinta a diferença quando chega em casa. Né? E parar de repetir os pensamentos. Quem é que repete muitos pensamentos aí? Repete? Lá, repete. Eu tudo pensador aqui. Né? A gente tem uma mania de pegar o pensamento, principalmente negativo. Por quê? Porque a gente tem um bicho morando. Lembra do bicho que eu falei? A gente tem um bicho morando. Então, o bicho se alimenta de pensamento negativo. O bicho não se alimenta de pensamento positivo. É negativo. Aí eu fico com ódio de alguma coisa. E aí eu fico pensando naquela coisa. Por que aquela pessoa fez aquilo? Por que eu não falei tal coisa que eu tinha que falar? Eu devia ter falado tal coisa para fulano que aquele dia me incomodou. Eu devia não sei o que. Às vezes a gente tem uma intervenção dos nossos mentores, que mentores dizem assim, corta esse pensamento. E aí corta e a gente esquece. Por uns minutos. Esquece por uns minutos. Mas tem uns teimosos e umas teimosas que faz, sabe o quê? Esqueceu do pensamento repetitivo. Aí está fazendo outra coisa. Aí para que mesmo que eu estava irritado? Estava irritado com tal coisa. Aí puxa tudo de novo. E aí vem tudo de novo. Então a gente tem que cuidar para não ficar repetindo pensamentos. Como é que a gente para de repetir pensamentos? Mudando o ectoplasma. Da casa, botando música, um incensinho, fazendo oração. Quem quiser fazer o Evangelho no Lar toda segunda-feira pode lhe ajudar muito. Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo em qualquer lugar. Lê ele. Bota uma aguinha do lado para purificar o ambiente que capta, né? Faz Evangelho. E outra coisa vai fazer um exercício físico, Luciano. Estou falando para mim agora. Detesto quando eu chego na parte da palestra que eu estou falando para mim. Vai fazer um exercício físico, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa que mexa o corpo. Que vai ter que dar atenção para o corpo. Né? Se está na academia, está na bicicleta, tá, sei lá, está jogando futebol, qualquer um faz, as pessoas fazem do jeito que quiser. Fazendo alguma coisa que mexa o corpo, a gente quebra o pensamento repetitivo.
tá bom? Mais cedo ou mais tarde quebra. Então fica lá no exercício até o pensamento morrer. Maravilhoso, né? Yoga é muito maravilhoso. O Mauri dá aula de yoga. Ó, propaganda. Mauri, cadê o Mauri? Sumiu o Mauri. Tá lá, ó, banando. Lá atrás da porta. Yoga é muito maravilhoso, né? Se não quer vir aqui com o Mauri, e é melhor presencial, eu acho, né? Mas tem uns vídeos na internet que ensinam a fazer aquelas yogas curtinhas de 15 minutos só para focar em outra coisa que não seja os pensamentos que tá. Quer vir na Umbanda na quinta-feira? Vem na Umbanda na quinta-feira. Tem um monte de gente que não vem na Umbanda na quinta-feira porque espera acumular. A gente teve, e é sério, a gente teve muitas curas semana passada e retrasada. Muitas curas, muita gente curando um monte de coisa, né? Curei, o que eu faço? Agora estou curando, não preciso mais ir. É sempre assim, 2, 3 sessões lota, uma fica vazia. 2, 3 sessões lota, uma fica vazia. 2, 3 sessões lota, uma fica vazia. Agora, hoje é o vazio, te prepara para a semana que vem. Semana que vem eu fiquei sem vir, não sei o quê. Não é que a pessoa tem que vir na Umbanda para ter uma vida boa, mas a Umbanda auxilia a limpar essas energias negativas. Então por que não vir de vez em quando? Se aqui a gente está trazendo só amor, só trazendo o melhor do nosso coração. A gente não está tentando manipular ninguém que nem os outros lugares que a gente vê por aí. A gente não está querendo manter você aqui para você nos dar dinheiro. Tem que dar dinheiro mesmo falar nisso. A gente não está aqui preocupado com o seu dinheiro. Se você quer ajudar ele na caixinha, não tem problema. Mas também se não ajudar, vai continuar vindo numa boa, né? Outros lugares a gente se enfia que utilizam o marketing a toda para prender você lá. Não acontece? Nada contra esses lugares, porque se as pessoas estão indo lá, é porque elas precisam daqueles lugares nesse momento. É isso aí. Nada contra, precisa. A alma da pessoa está ligada com aquilo lá. Mas se você veio num lugar que lhe fez bem, não deixa acumular para se machucar, né? A gente vai acumulando. Não, nessa quinta eu não vou. Aí chega na outra, eu também não vou. Aí na outra quinta eu também não vou. Aí está toda acumulada. Quando chega aqui, chega nos pés da égua, como diz o Gaudério. Né? E às vezes está tão negativo que te impede de vir, né? E aí nesse momento, quando a gente está com uma dificuldade de vir, é que tem que vir. Isso é para quem está aqui sentado, isso aqui para nós que estamos trabalhando aqui. Aqui tem uma galera sem vergonha. Sabiam? Sem vergonha, que às vezes está tão pesado hoje, eu acho que eu não vou lutar. Tu vai. Vai. Porque aí deixa qualquer desculpa não vir. E aqui também. Desse lado de cá também tem um sem vergonhas, né? Sem vergonhas não de maldade, mas sem vergonhas consigo mesmo, imagina, porque você está dificultando a sua própria caminhada. Então, é observar bem assim, puxa, se a gente bota um propósito de vir na Umbanda toda quinta-feira, vem na Umbanda toda quinta-feira, que é um propósito do seu espiritual. Se você bota o propósito, não quero ir na Umbanda, quero ir lá no Gospel, vai no Gospel toda, sei lá que dia que é, vai no domingo, você acha que é domingo, né? Os gospel lá fora. Eu quero ir em tal sessão, eu não quero mais ir no Instituto Pai Benedito, quero ir lá no Luz de Aruanda. Vai no Luz de Aruanda. O importante é ir. O importante é ir para você fazer a sua ligação. Porque senão as coisas ficam tão bagunçadas, e principalmente nesse tempo que a gente está passando agora. A Terra está em transição. Não é só o Rio Grande do Sul que passou dificuldades ano passado. A Terra está em transição. Se a gente olhar o todo da Terra, tem alguma coisa acontecendo muito forte, principalmente com chuva, vento, né? O clima está reagindo muito forte. E o clima só está mostrando para nós o que o espiritual está acontecendo. Aqui o clima é 1% do que está acontecendo lá no espiritual. Então você não precisa nem vir aqui no Instituto Pai Benedito, mas vai em algum lugar, pelo amor do céu. Estou falando isso para quem está aqui sentado e para quem está vendo o vídeo, né? Vai em algum lugar, por favor. Por quê? Porque aí você vai se limpando e fica mais fácil de trilhar a vida lá fora. Para que a gente não fique recebendo as cargas. Vocês devem ter sentido os últimos tempos, depois do carnaval, ou durante o carnaval, que tinha alguma coisa muito pesada. Alguns sentiram mais, outros menos. Então, tá estranho, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos levando, vamos levando. A gente abriu trabalhos aqui antes da quaresma terminar, porque as pessoas estavam precisando, e nós também, né? E foi peleia para limpar. A gente está limpando até hoje coisa. Então, por que não ter essa atenção com nós mesmos? Quanto tempo você fica aqui na Umbanda? Principalmente num dia vazio assim.
Chegou 19h30, vai sair 21? Perdeu um pedaço? Caiu um pedaço do corpo? Não, né? É um momento seu para parar de cuidar tudo e todos. É um momento que você está se cuidando e aí depois está pronto para mais uma semana ir para o mundo lá fora, seja lá o que o mundo trouxer para nós, e se preparar todos os dias quando acordar. Hoje aconteça o que acontecer, eu vou lidar da melhor forma que eu puder com as coisas. Hoje aconteça o que acontecer, eu vou lidar da melhor forma que eu puder com as situações. Porque vão acontecer as situações, a gente está na Terra para isso, para as situações acontecerem e a gente crescer. Só quanto tempo elas vão ficar na nossa vida é que é a grande pergunta. Porque elas só ficam o tempo que a gente tem que aprender alguma coisa. A situação só fica nos incomodando enquanto a gente tem que aprender alguma coisa. Depois que a gente olha para aquilo ali, puxa, tá bom, aprendi tal e tal coisa, vamos seguir a vida agora. E não se apegar nas situações, né? E a nossa Umbanda vem trazer essa magia. A magia só acontece quando a gente está bem aberto. Eu quero ser como criança, diz uma música gospel. E também, lá na Bíblia diz, vinde a minhas criancinhas. Não tem? Não está chamando aquelas criancinhas só. Está chamando o nosso coração. Abre o coração e seja criança nesse momento. Tenta ser o mais possível que você... Olha o que está falando. Tenta o máximo possível você se posicionar com humildade. Humildade não é abaixo de ninguém. E principalmente com o coração limpo. Sem as espertezas do mundo lá fora, sem as maldades que você já passou, já fez ou já recebeu. Nada disso. Coração aberto de criança. Seja criança para receber a bênção dos guias da Umbanda. Seja criança para receber as bênçãos de qualquer lugar espiritual que você for. Eu estou chegando aqui como criança, como uma pessoa inocente, né? Por mais que a gente tenha passado muita coisa, a gente vem aqui receber essa cura, receber esse movimento. E é o seu momento. É o seu momento. Sempre que você se coloca de coração aberto, o seu momento acontece.